Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Transplantação. Vamos, por isso, abordar o tema com Cristina Jorge, Presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação. Boa noite, bem-vinda à Fala Portugal. O Instituto Português do Sangue e da Transplantação diz que há 2.280 doentes à espera de um transplante. Isto, para termos noção, é mais ou menos, são mais ou menos doentes do que no ano passado? Os números, infelizmente, as nossas listas de espera têm vindo, ao longo do tempo, têm vindo a aumentar. Bem, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui a falar sobre este assunto, que me é muito grato. E não aumenta mais o nosso número de doentes em lista de espera, porque muitos doentes morrem enquanto aguardam por um transplante. Portanto, no caso do transplante renal, que é o transplante mais frequente em Portugal, enquanto as pessoas têm uma hipótese de diálise enquanto estão à espera de um rim, quando se trata de um coração, de um pulmão ou de um fígado, não têm outra hipótese. Portanto, se não aparece o órgão, pois não tem outra hipótese. Porque o tempo aqui é crucial. É crucial o tempo e quanto mais tempo esperam, em princípio, pior fica o seu estado para receberem o órgão, não é? Portanto, no caso desses órgãos, estamos a falar de que janela de tempo é que essas pessoas normalmente têm? Depende de doente para doente e de caso para caso. Isso é muito variável. O tempo médio de espera em Portugal para um transplante renal anda à volta de 4,5, 5 anos. Portanto, mas são as pessoas que estão à espera em diálise, não é? Mas um doente é isto. E a grande maioria desta lista de espera que nós estivemos a falar, a grande maioria, cerca de 2.000 doentes, são os doentes que estão à espera de um transplante renal. O número de doadores aumentou face a 2021, mas o número de órgãos colhidos é menor e foram feitas menos transplantes. O que é que isto significa? Não, o número de órgãos escolhidos foi maior. Portanto, o número de órgãos foi maior em relação a 2020. Portanto, os nossos números da transplantação em Portugal, ao longo do tempo, têm tido altos e baixos. Nós estamos num bom lugar a nível mundial, em termos de colheitas de dadores, portanto, em dadores falecidos, por 1 milhão de habitantes. Somos o 5º país no mundo, o que nos coloca no top, portanto, estamos muito bem situados. De qualquer forma, ainda temos os órgãos ainda são escassos em Portugal, porque senão por isso é que temos doentes em lista de espera, não é, a aguardar. Portanto, os números em 2021 em relação a 2020 aumentaram. Portanto, os números da transplantação no geral aumentaram 12% e dos dadores, da colheita em dadores, aumentaram 19%. Mas ainda não são suficientes e ainda não atingiram os valores que tínhamos pré-pandemia. Por exemplo, em 2020, os números de transplantes renais foram cerca de 377 e este ano, em 2021, foram 451. Mas já tivemos 500 e qualquer coisa. Em que medida é que a pandemia prejudicou? Portanto, a pandemia prejudicou porque fez reduzir os números drasticamente, não é? E porque, infelizmente, portanto, a grande maioria dos nossos doentes recebem rins, órgãos de dadores falecidos. E para os serem colhidos, os dadores têm que ser sinalizados. E quando a grande maioria deles estão em cuidados intensivos. Portanto, pessoas que falecem em regime de cuidados intensivos. Com a pressão que foi feita pela pandemia, as nossas unidades de cuidados intensivos tornaram-se unidades de cuidados intensivos para tratar doentes Covid. Claro. E esses não foram sinalizados, não podiam ser sinalizados para doação e, portanto, a sinalização dos doentes habitual, como é habitual, reduziu-se drasticamente e, portanto, isso refletiu-se nos resultados. E como é que cada um de nós pode tornar-se num dador, quer seja em vida ou numa situação de morte? Portanto, em Portugal nós temos o consentimento presumido para a doação, ou seja, qualquer um de nós é um presumível dador, a não ser que, em vida, declaremos que não queremos ser dadores, para isso temos que ir a um centro de saúde e dizermos que não queremos ser dadores. Portanto, em princípio, somos todos dadores. Isso deu um grande impulso aos nossos transplantes de dador falecido. Fomos dos primeiros países do mundo onde isto aconteceu e muitos países querem seguir o nosso exemplo e têm constrangimentos das leis locais para o fazerem. Portanto, isso foi um grande avanço que foi feito na altura, foi uma lei que foi emitida em 1993. Como nós temos uma boa colheita, por exemplo, e uns bons números no dador falecido, apostámos menos no dador vivo, nomeadamente de rim. Só é possível, em termos de órgãos sólidos, o dador vivo de rim ou parcialmente do fígado. E, portanto, nós temos um bom sistema na doação em cadáver,
mas a doação de dador vivo só representa cerca de 10% da doação do transplante renal. Portanto, ainda tem aí muito espaço para aumentar. Cristina, não queríamos aqui também deixar de falar do lado dos doentes, mais concretamente. Um transplante muitas vezes não é o fim de uma batalha, mas o início de uma nova fase, não é assim? Exatamente. Portanto, quando se recebe um transplante, o doente não deixa de ser doente, continua a ser doente, recebe uma nova vida, melhora muito a qualidade de vida no geral e deve continuar a ser acompanhado pelas equipas, porque é sempre um desafio. É um desafio para o próprio doente, que tem que ser muito aderente, tem que ter muita atenção à medicação e aos primeiros sinais, porque, infelizmente, portanto, para nós aceitarmos um órgão estranho, temos que tomar medicações que reduzem o nosso sistema imunológico, reduzem a atividade do nosso sistema imunológico e, portanto, também ficamos mais propensos a infecções e a tumores e, portanto, infelizmente também estes medicamentos que se tomam têm outros efeitos secundários noutras áreas, podem agravar uma hipertensão, podem promover uma diabetes, podem promover uma aterosclerose, uma osteoporose, portanto, e todos esses problemas têm que ser também tratados. Portanto, todo o cuidado é pouco. Todo o cuidado é pouco. Cristina, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigada.